Seja muito bem-vindo ao Conversa com a Ju. Eu estou muito feliz por hoje poder compartilhar esse conhecimento com você. Conhecimento esse que veio aí de mais de 15 anos atuando como designer de sobrancelha. Fui mãe na adolescência e necessitava ter uma profissão. Na época eu era manicure, né? O que eu ganhava era muito pouco e eu conheci o design de sobrancelhas e na primeira aula eu já fiquei bem apaixonada pelo método. Mas antes de entregar para você tudo o que eu tenho para te falar hoje, eu quero me apresentar. Meu nome é Jussara Amorim, sou especialista em design de sobrancelhas. Atualmente, eu faturo mais de R$ 10.000 por mês como designer de sobrancelhas. Sim, isso é possível. É possível faturar muito dinheiro como designer de sobrancelhas. É uma área que, além de já estar em alta, tem a tendência aí nos próximos anos de crescer ainda mais. E por isso eu vim aqui trazer um pouquinho desse conhecimento para você, para poder estimular esse desejo que você tem dentro de você de crescer na área como profissional da sobrancelha. E o tema de hoje é renda sustentável e renda estável. Eu quero te mostrar qual é a diferença entre renda sustentável e estável, e é exatamente isso que eu quero pontuar hoje. O design de sobrancelhas consegue trazer uma segurança para todas as pessoas que são profissionais de excelência e estão atuando na área. Por que que isso acontece? Eu vou te dar dois motivos que pode te ajudar a ter essa estabilidade, essa segurança no design de sobrancelhas. O primeiro deles é a rotatividade com que o cliente volta ao seu espaço. O cliente vai ter ali um período de 20 a 30 dias para os pelinhos crescerem. Então, ela vai te procurar durante esse período, caso ela se sinta segura, né, naquele trabalho que ela recebeu ali já de primeiro momento. É óbvio que para ter esse resultado, como eu disse para vocês, de mais de R$ 10.000 como design de sobrancelhas por mês, é necessário ser um profissional de excelência, entregar um serviço qualificado, um serviço diferenciado daquilo que se tem no mercado. E hoje eu vou ensinar para você qual foi o passo a passo que eu dei para chegar nesse resultado, né? Eu acredito que é o que todo mundo quer saber. Como, Jussara, você chegou nos 10.000? Eu vou te ensinar. E agora vamos voltar para o segundo ponto. Além da rotatividade do cliente, uma coisa que me fez ter muitas realizações e muitos resultados financeiros foram parcerias. Eu fiz parcerias com profissionais que não eram da área do design de sobrancelhas e essas parcerias me trouxeram a oportunidade de mostrar o meu serviço para os clientes, de apresentar aquilo que eu tinha para aqueles clientes que estavam ali sem profissional das sobrancelhas. Essas parcerias, no primeiro ano de atendimento, me renderam um faturamento mensal de mais de R$ 4.000 por mês como designer de sobrancelhas. E eu acredito que é um valor bem expressivo. Valor esse que foi o necessário para trazer o meu filho para perto de mim, porque nesse período da minha vida, o meu filho estava distante de mim, estava com os meus pais. Eu não tinha condições financeiras de trazê-lo para Brasília, que eu mudei de Minas para Brasília. E nesse período que eu comecei a faturar R$ 4.000 por mês, eu tive a grande alegria de trazer o meu filho para perto de mim. Mas afinal de contas, o que é design de sobrancelhas? Nós temos um desenho naturalmente pré-elaborado pela nossa fisiologia, né, pela nossa genética. E o design de sobrancelha nada mais é que um profissional que pega esse desenho que você já tem natural e aperfeiçoa ele, trazendo harmonia na sua face, valorizando ainda mais os seus traços individuais. Ou seja, cada design de sobrancelhas vai ter sua particularidade, porque cada rosto tem sua individualidade. É muito bom trabalhar com a autoestima das pessoas, é muito gratificante. E para entregar um design de sobrancelhas de excelência, é necessário você entender sobre a técnica. E eu vou aproveitar esse vídeo de hoje para mostrar para você elementos essenciais para você ter resultados como de excelência para te trazer, obviamente, consequentemente, esse resultado financeiro.
Você acredita que quando eu comecei com o design de sobrancelhas, eu não conhecia o paquímetro? Quando eu comecei com o design de sobrancelhas, gente, era só um lápis e o próprio lápis fazia ali a projeção do design, a gente marcava, o lápis não era bom, né? E infelizmente a gente tinha que desenvolver um olhômetro. Eu costumo dizer, usar essa palavra para definir, que é uma pessoa que precisa desenvolver o olhar para o design de sobrancelhas, para que não precisasse de uma elaboração, né, para poder conseguir entregar um serviço de qualidade. Mas graças a Deus, eu conheci o paquímetro, esse instrumento maravilhoso que te faz medir as sobrancelhas, ó. Você pode medir toda a sobrancelha e deixar igual um lado com o outro. Esse paquímetro também, ó, dá projeções certinha de como finalizar a sobrancelha e de como iniciar as sobrancelhas. Esse instrumento é essencial para você ter um resultado de excelência no seu atendimento. Hoje nós temos muitas técnicas no mercado, mas basicamente a técnica mais utilizada é a técnica do paquímetro. E tem uma outra coisa que eu vou pegar aqui para vocês, que fez muita diferença na minha área, na minha carreira como profissional das sobrancelhas, que foi esse queridinho chamado lápis dermatográfico. E eu uso essa marca da Mitsubishi. Por quê? Porque essa marca em específico consegue trazer uma textura e uma finalização muito melhor na hora de fazer a elaboração do desenho. O primeiro passo, a gente pega o paquímetro, faz todo o mapeamento do design, e no segundo passo a gente vai precisar de um lápis adequado para poder fazer a elaboração do desenho. Eu costumo dizer para as minhas alunas que 90% do design de sobrancelha está simplesmente na elaboração do design. Tem um videozinho meu aí no Instagram ensinando como utilizar esse lápis da maneira ideal. Ele vem com a ponta bem grossa, né? E aí a gente vai apontando, criando essa projeção de espátula para a gente conseguir fazer um risquinho fino. E além de ser um risco fino, um traço bem delicado, ele é um lápis que não sai com tanta facilidade. Então você vai conseguir fazer a elaboração do seu desenho e entregar ali toda a finalização do seu design sem perder a marcação. Na época que eu comecei, não era assim. Por isso eu não tive tantos resultados positivos na época. Hoje, as minhas clientes, quando elas deitam na maca, elas já vêm confiantes, porque elas já sabem que eu faço toda a elaboração, que eu mexo todo o design de sobrancelhas, então elas sabem que ali não tem risco de entregar um serviço de má qualidade. E tem muito mais do que só o paquímetro e só o lápis dermatográfico, que é importante no atendimento do design de sobrancelhas. Tem mais dois elementos que eu quero trazer para vocês, que eu acho essencial na hora de fazer o atendimento. Primeiro elemento é a pinça. Eu trabalho com pinça chanfrada e pinça de ponta fina. Essa pinça chanfrada, ela vai tirar os pelos médios e grossos com muita facilidade. E eu gosto dessa pinça fina para tirar os pelinhos finos e os pelinhos que estão começando a nascer aqueles toquinhos, sabe? Que tem uma dificuldadezinha para tirar os pelos. E eu também gosto da cera, gente. Eu quero já quebrar um mito aqui de cara. Cera não derruba a pálpebra. A cera ela vai remover todas as lãzinhas, aqueles fios bem fininhos da sua sobrancelha, te dando a possibilidade de entregar uma finalização mais limpa para o seu cliente. Então, hoje, atualmente nos meus atendimentos, eu uso cera basicamente em todos os atendimentos das clientes. Eu corto ela em pequenas fitinhas e essas fitinhas facilitam na colagem, tá? Para poder fazer uma boa remoção. Vocês viram poucos materiais, um paquímetro, um lápis dermatográfico, cera e pinça. Mas, Jussara, tem pessoas que não usam esses métodos? Sim, gente, tem pessoas que não usam esses métodos para entregar uma finalização com design de sobrancelhas. Além desses itens que eu trouxe hoje para te mostrar, nós temos as escovinhas para deixar os pelinhos no lugar, temos a tesourinha para dar uma parada no excesso dos fios e temos três técnicas que eu acho essencial para você entregar para o seu cliente. E eu já vou te dizer qual é ela. Três não, quatro técnicas.
Porque a sombra, que é a finalização com sombra, está dentro dela. Essa é a primeira técnica. Fiz um design, finalizo com sombra e entrego para o seu cliente. O cliente chegou com falhas, falhas muito expressivas, você tem que aprender a entregar o design com rena, porque a rena vai cobrir as falhas das sobrancelhas. Ah, Jussara, mas se a cliente chegar com pelinhos brancos, o que que eu faço? A rena cobre pelinhos brancos? Eu te indicaria a terceira técnica, que é a tonalização. O tonalizante, ele foi desenvolvido especificamente para a região dos olhos e das sobrancelhas. Qual é a função dele? A função dele é dar mais carga pigmentária para o pelinho, para poder cobrir ali pelinhos brancos, para poder aumentar a tonalidade do pelo. Às vezes também a cliente chega com uma sobrancelha muito mais escura do que o tom do cabelo. Então, o que a gente faz? A gente pega o tonalizante, dá uma clareada na sobrancelha e depois ajusta a cor com o outro tonalizante. Isso é possível e tudo isso está no universo das sobrancelhas. E a quarta técnica, tão queridinha, que eu quero entrar nela com vocês um pouquinho a mais, se chama Brow Lamination. É a técnica do momento. Tem muita gente optando por essa técnica, porque ela dá um efeito de alinhamento dos fios. Ela leva os fios lá para cima e dá aquela sensação de sobrancelha, sabe? Bem elevada, bem marcante, bem preenchida e bem volumosa. Então é uma técnica maravilhosa que tem bastante destaque no mercado das sobrancelhas e está em alta. E detalhe, a Brow Lamination você vai faturar 3 ou 4 vezes mais do que somente a técnica do design de sobrancelhas. Isso mesmo, a técnica Brow Lamination é uma técnica chamada queridinha entre as designers de sobrancelhas e os clientes estão cada vez mais aderindo a esse método. Eu quero que você entenda que R$ 10.000 não caiu no meu colo por mês. R$ 10.000 não vai cair no seu colo sem entrega. Tudo necessita de uma entrega. E como eu disse lá atrás, existe método para isso. E além do método, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo com você. Além de toda a técnica do design de sobrancelhas, que é mapeamento, marcação do desenho, remoção dos pelos e finalização da sobrancelha, além de tudo isso, além da rena, do tonalizante, do brow lamination e da sombra, você precisa ter uma postura profissional. Você precisa ter alegria, espontaneidade, felicidade para receber o seu cliente. Quando uma pessoa trabalha de mau humor, o cliente percebe. Você precisa manter essa relação com o seu cliente, uma relação saudável, uma relação boa. É muito importante você cultivar por essa relação com o seu cliente. Até porque aqui a gente está falando de renda sustentável e renda estável. Concorda comigo? Para você ter renda sustentável, renda estável, para você ter essa rotatividade de cliente e esse resultado expressivo de mais de R$ 10.000 por mês como designer de sobrancelhas, você precisa entregar com alegria aquilo que você está entregando. E, gente, tem um dado maravilhoso da Associação Brasileira de Cosméticos, Higiene Pessoal e Estética, que disse que em 2023 a área da estética cresceu 5,8% a mais comparado aos outros anos. Isso é maravilhoso. E eu tenho um dado mais atual que diz que até final de 2024 nós teremos um crescimento de 10% a mais na área de design de sobrancelhas. Esse dado quem divulgou foi o Sebrae. Então, a gente tem muitas oportunidades aí para quem está entrando na estética. É uma área que está em crescimento. E o crescimento, ele é avassalador. Não tem por que você ter medo, você ter insegurança de entrar na área. Outra coisa, se você tem medo, se você tem insegurança, é porque você precisa do conhecimento certo. Porque existem muitos profissionais prosperando na área de design de sobrancelhas. É muito importante você dominar o assunto que você está se especializando, dominar o universo das sobrancelhas,
ter habilidade nos seus materiais. Quero mostrar um negócio aqui com vocês, rapidinho. Gente, por exemplo, essa pinça fininha assim, ó, tá vendo que ela é fininha? Se você não tiver pontos de apoio, olha para vocês verem, método, isso é método, pontos de apoio, tá? Se você não abrir bem a pele para remover os fiozinhos, você pode acabar beliscando a pele do seu cliente com essa pinça, porque ela tem uma ponta muito fina. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Existe método, existe técnica. E você precisa dominar para ter um resultado assim tão expressivo como R$ 10.000 por mês como design de sobrancelhas, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que têm alergia da cera. E como que você vai descobrir a pele que é alérgica da pele que não é alérgica, né? Existe um testezinho de alergia que você faz na hora que você vai fazer o seu atendimento com a sua cliente. Outra dica: Brow Lamination, tonalizante e rena também pode dar reações alérgicas, mesmo que são liberadas pela Anvisa, porque isso já é uma particularidade da pele do seu cliente. E como que você vai saber qual é a pele que não pode entregar o design de sobrancelhas com essas técnicas? É importante você ter método, é importante você ter conhecimento. E tudo isso é um investimento que você vai fazer ali, né? Do seu tempo, da sua dedicação, mas vale muito a pena. Eu posso garantir para você. Quando eu comecei a prosperar na área do design de sobrancelhas, eu chamei as minhas irmãs. Vem para a área da estética, vocês precisam sair da CLT. Minhas duas irmãs, elas eram regime CLT, as duas eram assalariadas. Inclusive, uma delas estava desenvolvendo alguns hematomas nas mãos por causa do excesso de peso que ela carregava. E eu falei: vem para a estética, vocês precisam ir para a estética, vocês precisam ganhar o que eu ganho, vocês precisam prosperar. E elas ficaram com muito medo, sabe? Inicialmente, é normal ter medo. O que não é normal é o medo te paralisar, não é? O medo, ele não pode ser essa paralisia que te impede de chegar no resultado que você quer. Como que eu teria esse faturamento como designer de sobrancelhas se eu tivesse deixado o medo lá atrás, há 15 anos atrás, me parar? Então, como eu estava falando das minhas irmãs, elas sentiram medo, elas ficaram com aquele frio na barriga de que, será que vai dar certo? E hoje elas estão muito grandes na área que elas atuam. Elas têm bastante resultado e eu estou muito feliz com o resultado delas. E esse resultado pode também ser seu. Esse resultado pode também transformar a sua vida se você quiser. Jussara, mas como que eu vou fazer? Eu não tenho maca, eu não tenho estúdio para fazer parceria. Gente, tudo isso é resolvido. Tem pessoas, né, que fazem sobrancelhas em casa, que conseguem atender em uma cadeira, em uma poltrona, entende? Você não precisa depender de um espaço específico para entregar qualidade de serviço. O seu serviço sendo de excelência, você dominando o assunto de sobrancelhas, você simplesmente precisa ali de uma cadeira para poder o seu cliente sentar, encostar e você conseguir entregar o seu serviço. Existem muitos profissionais que faturam dinheiro em casa. Mas Jussara, eu já tenho profissão, essa profissão me dá segurança, como que eu vou largar isso para ir para sobrancelhas? Vou te dar uma sugestão. Complemente sua renda como designer de sobrancelhas. Você pode simplesmente tirar ali 2 dias da semana, os dias que você está de folga do seu serviço, para poder complementar sua renda. Mas já vou te dizer uma coisa: quando eu comecei para complementar uma renda de seguro-desemprego que eu estava, né? Só que com poucos meses eu estava faturando só aos finais de semana um valor muito superior ao que eu ganhava como seguro-desemprego. E aí foi quando acendeu aquela luz assim, falou: Jussara, vai, se joga no design de sobrancelha. Então, depois de um ano, eu já tinha aquele resultado que eu falei para vocês, de R$ 4.000 por mês como designer de sobrancelhas. Gente, eu comecei do zero. Eu só tinha fé, esperança, eu só tinha coragem.
e eu me entreguei ao processo. E esse processo me trouxe resultados lindos, lindos, que hoje faz assim total diferença na minha carreira como design de sobrancelha. Além, né, de tudo que eu já falei para vocês, você pode estar optando ali na sua formação por fazer um portfólio de divulgação, por criar suas redes sociais, as suas plataformas, né? Hoje eu tenho ali o meu Instagram, o meu Facebook, eu tenho um WhatsApp Business, que é um WhatsApp que a gente entra em contato com os nossos clientes para estar fazendo um agendamento. Ah, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Gente, eu trabalho com agendamento online. Gente, é muito chique, mas é muito simples de fazer. É uma plataforma aonde lá o cliente faz o cadastro dele de forma muito simples e rápida, e lá vai ter todos os procedimentos e valores de cada procedimento. Ele clica em cima do procedimento, vai abrir a agenda com todos os horários disponíveis ali do dia ou da semana ou do mês, aonde o cliente pode fazer o seu próprio agendamento. Quando eu instalei a agenda online, né, aqui no meu espaço, no meu estúdio, eu tive 99% de aceitação. Os meus clientes se adaptaram muito rápido e o resultado veio assim de forma muito gratificante. É claro que a gente tem um suporte, nós temos um recepcionista, uma pessoa que entra em contato com os nossos clientes, que faz inclusive, como eu disse um pouquinho atrás no vídeo, aquela conexão de rotatividade. Quando o cliente volta com 30 dias, com 20 dias, com 40 dias, entende? É bom você ter esse suporte. Mas se você não tem condições de pagar um recepcionista, se você não tem condições ainda, porque está começando, eu te aconselharia a ter uma agenda online. É muito prático e é muito chique, né? Eu coloquei ela lá, o link de agendamento no Instagram e disponibilizo também no WhatsApp. E os clientes conseguem entrar em contato diretamente com a agenda e fazer esses agendamentos. É muito prático e facilitou muito a minha vida. Tem uma frasezinha que eu sempre ouço por aí, né, um jargão, chamado quem não é visto não é lembrado. Então, para você ter esse retorno do seu cliente, ele já sabe que seu serviço é bom. Só que muitas pessoas, elas se envolvem no dia a dia, na sua rotina e acabam esquecendo de si mesmo. E você, como profissional da estética, tem a função de ser esse termômetro de amor próprio do seu cliente, de lembrá-lo qual é o momento que ele precisa se valorizar, se priorizar e cuidar das sobrancelhas, né? O mercado da estética, ele não alcança somente o público feminino. Tá aí uma questão que eu quero trazer para vocês. Hoje eu atendo muito público masculino. Por quê? Porque os homens, eles estão cada vez mais vaidosos. Eles querem serviço de qualidade, eles entendem a diferença entre fazer uma sobrancelha ali na navalha e fazer na pinça. A sobrancelha, obviamente, que foi feita na pinça, vai durar muito mais tempo ali limpinha, né? A navalha com 3, 4 dias já vai estar crescendo os pelos. Só que na design de sobrancelhas, feito na cera, feito na pinça, não. A gente vai ter uma durabilidade muito maior. Imagine o seguinte, vamos fazer um cálculo aqui bem rapidinho. Você atende 10 clientes por dia e cobra R$ 50 nas sobrancelhas. Quanto que você vai faturar? Nas minhas contas aqui, deu R$ 500. Se você fatura R$ 500 por dia, multiplicado por 5 dias da semana, estou te dando 2 dias de folga. Você vai trabalhar terça, quarta, quinta, sexta e sábado, assim como eu. Atualmente eu trabalho esses dias da semana e tenho 2 dias de folga, que é domingo e segunda-feira. Se você trabalhar 5 dias ganhando R$ 500 por dia, multiplica aí, dá R$ 2.500 por semana, o que vai dar R$ 10.000 por mês em 4 semanas. Então é muito possível. A minha agenda, ela alcança ter 20 clientes por dia, né? E eu tenho bastante flexibilidade de horários. Quando eu quero viajar, quando eu quero sair, ver meus pais, resolver alguma coisa, eu consigo ir ali, fechar a minha agenda e resolver sem me prejudicar financeiramente, porque eu já tenho toda essa rotatividade de cliente. Como eu disse para você,
É possível sim faturar mais de R$ 10.000 como design de sobrancelha. Todas as pessoas que você conhece faz sobrancelhas, não faz? E as que não fizeram ainda só precisam de uma oportunidade para poder ficar encantado com o design de sobrancelhas, porque traz essa harmonia, sabe? Traz esse equilíbrio para a face, dá uma sensação de jovialidade, dá uma sensação de uma pessoa saudável. Uma sobrancelha desproporcional distorce a imagem de uma pessoa. E se você mostrar isso para essa pessoa que nunca teve contato com design, claro que ela vai ficar encantada. Então, se você tem muitas pessoas que você conhece, todas elas fazem sobrancelhas. Se você tem ali o público masculino e o público feminino, o que está te impedindo de levar essa profissão à frente? Na minha época, eu não tinha essa opção de ter medo, porque eu tinha as responsabilidades ali maternas que vieram precocemente na adolescência. E eu precisava ter uma profissão. Profissão essa que hoje, aos 32 anos de idade, tem me trazido muito sucesso, muitas realizações, mesmo com meu filho já quase que um adulto. Gente, é muito gratificante toda a história que eu tenho com sobrancelhas. Por isso que eu não poderia deixar de vir aqui contar para vocês todo esse processo. Se você quer se tornar um designer de sobrancelhas de sucesso, eu tenho um convite especial para te fazer. No dia 5 de setembro, eu estarei numa aula 100% online e 100% gratuita, ao vivo, mostrando como que eu fiz e como eu faço para ter esse resultado superior aos R$ 10.000 por mês. Eu vou compartilhar um pouquinho mais de conhecimento com vocês. Eu vou mostrar técnicas. Então, vai aparecer um link aqui abaixo. Clica, faça sua inscrição, que eu estarei te esperando nesse dia tão especial que eu estou super ansiosa e empolgada para que chegue esse momento.